Pronto, doutora, já podemos iniciar. Já começou a gravar e, portanto... Não sei se o senhor doutor vai fazer uma apresentação do tema. Sim. E uma apresentação do orador. Sim, senhora. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado à doutora Carla Silva Cunha pelo convite. Para mim é uma demasiada honra poder participar dessa conferência, até mesmo porque é um dever deontológico nós fortalecermos as instituições jurídicas, e eu entendo que essa é a missão primordial do Instituto em que a doutora preside, e, portanto, trata-se de uma incumbência indeclinável de nós, advogados, fazermos justamente isso. Hoje nós vamos tratar sobre as medidas de coação, sobretudo relativamente aos seus princípios, pressupostos, condições gerais de aplicação e um aparato sobre as medidas de coação em especial. Nesse sentido, eu vou compartilhar convosco o PowerPoint que eu preparei para nós tratarmos desse assunto. Se eventualmente alguém tiver alguma questão, algum posicionamento, alguma opinião, fique à vontade para intervir. Portanto, são essas as considerações gerais. Espero que gostem. Isto foi feito com muito carinho e dedicação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Manuel Lobato. Muito obrigada pelo convite. É com gosto que aqui estou neste fim de tarde para falar um pouco sobre as medidas de coação. Muito obrigada também à nossa Ara Neri, que sempre é diligente e sempre muito trabalhadora e sempre muito voluntariosa nestas matérias. Um agradecimento muito especial também a ela. E é também com gosto que vejo alguns elementos da Associação de Direito do Algarve, Dr. António Cordeiro da Cunha, a assistir a esta conferência via Zoom. Esta conferência, obviamente, está delineada numa perspectiva muito aberta. As medidas de coação são, só por si, um tema que nos levaria aqui variedíssimas horas a discutir, e obviamente não é cansar quem nos está a ouvir o que se pretende. O que se pretende é, de uma forma muito genérica, tentar abordar esta questão. Esta é uma matéria que tem a ver e está muito ligada com questões muito sensíveis. A primeira questão é a questão da liberdade das pessoas. A liberdade das pessoas é, obviamente, restringida quando há necessidade de aplicação das medidas de coação, sejam elas quais forem, ou seja, mesmo se falarmos naquela primeira medida de coação prevista no nosso Código, estou a falar no artigo 196, que é o termo de identidade e residência, até ao 202, que é a prisão preventiva, todas elas, de uma forma ou de outra, acabam por limitar a liberdade das pessoas. Claro que umas de uma forma mais agressiva, outras de uma forma mais suave. Há quem entenda até que o termo de identidade e residência nem deve ser analisado dentro deste âmbito, uma vez que a limitação da liberdade é atenuada. Porém, não se esqueçam que mesmo nesta medida há determinadas obrigações para o arguido que implicam limitação da sua liberdade, nomeadamente o facto de terem que indicar uma nova morada, por exemplo, quando estão ausentes da sua habitação por um período igual ou superior a 5 dias. E estas limitações acabam por determinar também que esta medida venha elencada no nosso Código de Processo Penal. Esta liberdade das pessoas está também muito relacionada e, obviamente, teria que estar, tendo em atenção o Estado de Direito, com aquilo que se encontra previsto na Constituição da República Portuguesa. A Constituição acaba por definir as formas como estas medidas podem e devem ser aplicadas, embora depois venha explicitado no Código de Processo Penal a matéria, mas a base
é a Constituição da República Portuguesa. Começamos por aí e eu diria que quem estiver a analisar estas questões terá que ter essencialmente três códigos na sua mesa. Tem que ter naturalmente, e quase sempre, ou sempre diria eu, é uma ferramenta de trabalho absolutamente essencial, a Constituição da República Portuguesa. Terá que ter também, por ser absolutamente imprescindível na sua mão, o Código de Processo Penal. Para análise e para a melhor apreciação da medida aplicada e da sua legalidade, o Código Penal é outro dos elementos que deve estar sempre na nossa mesa quando estamos a analisar questões desta natureza. Constituição, Código de Processo Penal e Código Penal. São estes as nossas ferramentas quando queremos analisar estas matérias. As medidas de coação, como eu já tive a oportunidade de dizer, são a limitação da liberdade das pessoas, e esta apenas pode acontecer se existirem exigências processuais de natureza cautelar pelo conjunto, que serão abordadas depois no conjunto das medidas previstas na lei. Estas medidas estão previstas no livro 4 do Código de Processo Penal, das medidas de coação e de garantia patrimonial. E começa logo com o artigo 191. Esta matéria é iniciada com o artigo 191. E o artigo 191 não é mais do que um artigo absolutamente essencial, porque é ele que define o princípio da legalidade e diz essencialmente que a liberdade das pessoas não pode ser limitada total ou parcialmente, sem que existam estas exigências cautelares e sempre na medida da limitação necessária, ou seja, esta limitação não pode ser uma limitação genérica, tem que ser uma limitação ponderada caso a caso. E aí teremos preenchido o princípio da legalidade previsto no artigo 191. Temos aqui que destacar de imediato que... Doutor, está bom, é João Botelho, está tudo bem? Temos que destacar... Estou a ligar, recorda-se do processo daquela brasileira, Lucinei. Ela fez-me uma participação à Ordem dos Advogados e isso tudo, e eu fui notificado para responder àquilo, e eu estou a responder, a dizer que fiz, portanto, que fui nomeado, que pus a ação, que a situação económica dela era complicada. Portanto, pedir ao Dr. João Botelho para desligar o som. E eu estava pensando está a falar de questões deontológicas. Exatamente, está neste momento desligado o som. Estavam a ser tratadas questões deontológicas que obviamente não podem ficar gravadas, não podem sequer ser divulgadas publicamente e, portanto, era importante desligar. Obrigada, Dr. Manuel Lobato, por ter feito esta intervenção. Estava eu ainda no artigo 191 a dizer-lhes que não é entendido como medida de coação ou como limitação da liberdade das pessoas, o previsto no artigo 250, que está relacionado com a identificação do suspeito e pedido de informações. Esta é uma intervenção dos órgãos de polícia criminal que pode ser efetuado sem qualquer procedimento anterior. Nós temos o artigo 250 que nos refere de forma muito clara que os órgãos de polícia criminal podem proceder à identificação de qualquer pessoa encontrada em local público, aberto ao público ou sujeita a vigilância policial, sempre que sob ela recaiam fundadas suspeitas da prática de crime, dependência de processo de extradição ou de expulsão, de que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou dever contra si mandado ou detenção. Portanto, retirando do rol das medidas ou das limitações
da liberdade das pessoas, o artigo 250, ficaremos com os artigos 196 a 202. As medidas de coação, como teremos oportunidade de ver, são medidas que são aplicadas sempre com a prévia constituição do suspeito como arguido, isto nos termos do disposto no artigo 58 do Código de Processo Penal. Portanto, antes da aplicação de qualquer medida de coação, seja ela o termo de identidade e residência, seja ela qual outra for, tem que ser primeiro o suspeito constituído arguido, e essa constituição é efetuada nos termos do artigo 58 do Código de Processo Penal. Nenhuma medida de coação ou de garantia patrimonial é aplicada quando houver fundados motivos para crer da existência de causas de isenção da responsabilidade ou a extinção do procedimento criminal. Esta é outra limitação à aplicação das medidas de coação. Temos aqui explanadas as condições gerais de aplicação das medidas de coação. Depois temos um aspecto que é absolutamente relevante e que é aquele com que nos batemos muitas vezes quando estamos em primeiros interrogatórios, que é o conjunto de princípios que norteiam a aplicação destas medidas. Falo-vos dos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Estes princípios estão previstos no artigo 193 e dizem essencialmente que as medidas de coação devem ser aplicadas sempre na medida da sua necessidade, na medida da sua proporcionalidade e adequadas ao caso concreto. Avança-se aqui também que as medidas devem ser aplicadas, sendo certo que, em última instância, se pensará na aplicação da medida de coação de prisão preventiva ou de obrigação de permanência na habitação. São elas medidas previstas nos artigos 201 e 202 do Código de Processo Penal. Estas medidas só podem ser aplicadas se, da análise de todas as outras, se entender que não são acauteladas as necessidades do processo em concreto. O que significa que estas medidas são o último pensamento que deve estar na mente do meritíssimo senhor juiz de instrução criminal. O senhor juiz de instrução criminal deve, em face das circunstâncias do caso, aplicar a medida de coação cuja necessidade, adequação e proporcionalidade se entender correta para as circunstâncias que lhes são trazidas. Este artigo é de facto absolutamente relevante porque quando estamos a falar em medidas de coação e quando estamos a pugnar pela aplicação de uma outra medida de coação, temos que nos socorrer destes princípios, embora eles sejam, por sua natureza, princípios indeterminados, o que acaba por dar aqui alguma abertura à sua interpretação, que acontece, e aliás vemos em bastante jurisprudência e em bastante doutrina que já está absolutamente enraizada na Constituição e nas nossas leis. Eu digo-vos também que relativamente a esta questão da limitação da liberdade das pessoas, devem imediatamente analisar o que consta do artigo 27 da Constituição da República Portuguesa, que fala essencialmente no direito à liberdade. Diz a Constituição, e diz muito bem, que todos têm direito à liberdade. Este é o número 1. Depois há, obviamente, exceções, apontava aqui para os números 2 e 3 do mesmo artigo. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei, com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança. Excetuam-se, e aqui depois damos a abertura
para as medidas de coação, excetuam-se deste princípio a privação da liberdade pelo tempo e nas condições que a lei determinar. Detenção em flagrante delito, aquela questão das 48 horas, muito discutida, que às vezes passa a 4 ou 5 dias, a detenção ou prisão preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso, a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, prisão, detenção ou outra medida coativa sujeita a controle judicial de pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra a qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão. Para além desta introdução, e já sabemos que a regra é a liberdade, sabemos que a exceção é a ausência da liberdade. Temos o artigo 27 da Constituição que nos diz claramente aquilo que eu vos estou a referir. As medidas de coação só podem ser aplicadas pelo senhor juiz de instrução criminal, isto com exceção da medida prevista no artigo 196. Todas as outras medidas só podem ser aplicadas pelo juiz de instrução criminal. Isto vem identificado, vem claramente previsto no artigo 194 do Código de Processo Penal. Diz-se de forma clara, no seu número 1, à exceção do termo de identidade e residência, as medidas de coação e de garantia patrimonial são aplicadas por despacho do juiz durante o inquérito a requerimento do Ministério Público e depois do inquérito, mesmo oficiosamente, ouvido o Ministério Público sob pena de nulidade, ou seja, nenhum magistrado do Ministério Público pode só por si aplicar uma medida de coação que seja superior à prevista no 196, o que significa que lhe estão absolutamente restringidas as medidas previstas no 197 ao 202. As medidas de coação admissíveis são aquelas que se encontram previstas nos artigos que eu acabei de referir. Obviamente há um conjunto de medidas que são limitadoras da liberdade, embora essa limitação seja uma limitação inferior. Temos a caução, que é a medida que está prevista no artigo 197, temos a obrigação de apresentação periódica, medida prevista no artigo 198. No artigo 199 falamos sobre a suspensão do exercício de profissão, de função, de atividade e de direitos. Continuamos com mais medidas no artigo 200, proibição e imposição de condutas. E depois, no artigo 201, a obrigação de permanência na habitação, eventualmente sob vigilância eletrónica, e o 202, que é a mais grave das medidas de coação admissíveis em direito, que é a prisão preventiva, essa sim absolutamente limitadora da liberdade das pessoas. Este é o elenco das medidas de coação previstas na nossa lei e daí não podemos passar, ou seja, estas medidas têm um caráter taxativo, não são medidas que possam ser alteradas pelo juiz de instrução criminal. Temos um conjunto de situações que estão previstas no artigo 200, que podem ser aplicadas de forma acumulativa ou de forma separada. Também as outras medidas, à exceção da caução e da prisão preventiva ou da obrigação de permanência na habitação, podem ser aplicadas de forma cumulativa. O que isto quer dizer? Que a todos os arguidos é aplicado o TIR e depois poderá ser aplicada, por exemplo, a proibição de contactos com os outros arguidos no processo, poderá ser aplicada a prisão preventiva, poderá ser aplicada também medidas restritivas das suas liberdades. São aplicáveis de forma cumulativa, com exceção da caução, quando fazemos referência
há prisão preventiva ou obrigação de permanência na habitação. O PowerPoint aqui elaborado pelo Dr. Manuel Lobato acaba por fazer referência a estas medidas que eu acabei de identificar, 196, o designado TIR, Termo de Identidade e Residência, 197, caução, 198, obrigação de apresentação periódica, 199, suspensão do exercício de profissão, função, atividade e direitos, 200, proibição e imposição de condutas, 201, obrigação de permanência na habitação, 202, a prisão preventiva. Estas medidas de coação podem ser aplicadas, tendo em atenção um conjunto de requisitos gerais. Estes requisitos gerais excepcionam a medida prevista no artigo 196. Faz-se referência no artigo 204 que nenhuma medida de coação, à exceção daquela que eu acabei de identificar, pode ser aplicada se em concreto se não verificar no momento da aplicação da medida algum dos perigos identificados nas alíneas A, B e C do artigo 204. Falo aqui na fuga ou perigo de fuga, no perigo de perturbação do curso do inquérito ou da instrução do processo, e nomeadamente perigo para a aquisição, conservação e veracidade da prova, ou ainda, na linha C, perigo em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, que este continue, no sentido de que este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade públicas. Estes são os elementos ou são os requisitos gerais para que sejam decretadas as medidas de coação, com exceção da já identificada, prevista no artigo 196. Estes requisitos também podem ser identificados de forma cumulativa, ou seja, ao mesmo tempo que há o perigo de perturbação do inquérito, poderá haver perigo de perturbação da ordem pública, poderá haver perigo de fuga ou poderá mesmo haver fuga. Uma ressalva que eu faço relativamente a este artigo é que ele refere, em termos absolutos, um elemento que por vezes passa algo leve, mas que é absolutamente essencial. Ele diz que há necessidade de que estes perigos se verifiquem de forma concreta, ou seja, não há lugar a suposições ou não há lugar à ideia de que eventualmente possa vir a acontecer. O que nós temos é nenhuma medida de coação pode ser aplicada se em concreto se não verificar. Em concreto, ou seja, não podemos divagar relativamente aos perigos existentes, temos que admiti-los como reais, como verdadeiros. Não é de admitir que alguém que esteja na sua habitação, que tenha conhecimento de um determinado processo e que lá seja detido por um órgão de polícia criminal, se venha posteriormente a invocar o perigo de fuga ou a fuga. A fuga, em concreto, não seria possível, uma vez que ele estava num espaço conhecido das autoridades. O perigo de fuga aconteceria se eventualmente ele tivesse no bolso ou ele tivesse agendado, por exemplo, uma viagem de avião. Temos que ter em atenção que este termo não é utilizado na lei de forma leve, é utilizado na lei porque importa efetivamente preencher este elemento, que é a verificação em concreto de um qualquer destes perigos. Analisada esta questão, sabemos que as medidas de coação são aplicadas por regra em primeiro interrogatório pelo senhor juiz de instrução criminal,
que após a análise da documentação existente no processo, após a audição do arguido, sendo certo que este poderá não prestar declarações se entender que essa é a melhor defesa que lhe cabe no caso concreto, temos também a alegação ou a promoção da medida a ser aplicada por parte do Ministério Público e depois a apresentação efetuada pelo advogado de defesa, que é aquele que vai tentando utilizar estes elementos que eu vos referi, nomeadamente os princípios que estão previstos no 193, para tentar debelar esta aplicação de uma medida mais forte que possa limitar de forma gravosa a liberdade das pessoas. Obviamente, o pugnar por uma medida privativa da liberdade é quase sempre a tendência do advogado, até porque a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação implica um esforço tremendo e é a criação de um estigma para o indivíduo a quem está a ser aplicada. Sabemos perfeitamente que a entrada num estabelecimento prisional não é um ato de leve, é um ato que não só causa traumas a quem vê ser-lhe retirada a liberdade, como também a todos os outros que com ele convivem. E, portanto, deve ser muito ponderada. Esta medida, quer a obrigação de permanência, quer a prisão preventiva, podem ser substituídas pela caução. Estamos aqui a falar não da caução económica, que está um pouco mais à frente no nosso código, estamos a falar na caução, vulgo caução carcerária, que está prevista no artigo 205 e que pode ser prestada por meio de depósito, penhor, hipoteca, fiança bancária, a fiança, exatamente nos termos em que o senhor magistrado judicial definir e na medida em que ele a defina. Obviamente, os critérios de fixação desta medida ao nível do valor depende muito das condições económicas do próprio arguido, das necessidades cautelares subjacentes. Pode sempre haver um reforço dessa caução, se sentir essa necessidade de aumentar a garantia que a própria medida seja respeitada, tornando-se assim insuficiente a medida ou a limitação ou a indicação prevista inicialmente. No 208 ficamos a saber que caso haja incumprimento, imagine-se caso o arguido sujeito a uma caução se ausente do país, não compareça ato para o qual tenha sido devidamente notificado, esta caução considera-se perdida a favor do Estado e há uma quebra da caução, isto nos termos do artigo 208. Temos então, em termos genéricos, princípios para a aplicação da medida de coação, princípio da legalidade, princípio da necessidade, princípio da proporcionalidade e princípio da adequação. Temos o leque das medidas previstas na lei, temos a limitação da Constituição da República Portuguesa, prevista no artigo 27. Temos um conjunto de limitações à liberdade das pessoas. Temos a ideia de que a medida de coação privativa da liberdade é sempre a última ratio, ou seja, o último pensamento do decisor. E daí para diante temos aquilo a que faz referência o artigo 212, que são os momentos da revogação ou da substituição das medidas de coação. Obviamente as medidas de coação devem ser substituídas sempre que surjam
condições para que outras sejam aplicadas. Obviamente, o advogado, numa circunstância em que se alteraram as circunstâncias iniciais de aplicação de uma determinada medida, deve, mediante requerimento, expor ao Tribunal essa alteração e requerer que as medidas aplicadas sejam substituídas por outras que acautelem a necessidade no processo em concreto e que respeitem os tais princípios a que eu fiz referência desde o início da minha intervenção, os tais princípios da legalidade, proporcionalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade. As medidas podem também ser revogadas caso, obviamente, sejam aplicadas fora das circunstâncias em que a lei prevê e, portanto, devem ser de imediato revogadas. Temos que ter em atenção que as medidas de coação mais gravosas, falo-vos, obviamente, nas previstas no 201 e 202, são medidas que devem ser revistas. Essa revisão está prevista na lei como sendo efetuada trimestralmente, ao reexame dos pressupostos da prisão preventiva e da obrigação de permanência na habitação, que estão previstos no artigo 213. Esta revisão ou reexame pode acontecer sem audição do arguido. No entanto, sempre que o arguido queira prestar declarações, vai ao processo com um requerimento e pede para ser ouvido antes que seja proferida esta decisão. As medidas extinguem-se nos termos do 214, através do arquivamento do inquérito, obviamente, se a partir do momento em que percebemos que não há razão para que subsista o processo crime, também não há razão para que se mantenham as medidas de coação aplicadas. O mesmo acontece quando se verifica a aprovação de um despacho de não pronúncia nos termos do 308 do Código de Processo Penal, ou seja, sempre que em sede de instrução o senhor juiz de instrução criminal entenda que esses factos que são levados ao processo e que eventualmente preencheriam um tipo legal, quer nos seus elementos objetivos, quer no seu elemento subjetivo, não subsistem. Não havendo crime, obviamente, extingue-se a medida de coação aplicada e extingue-se de forma imediata com a prolação do despacho de não pronúncia. O mesmo acontece com a prolação do despacho que rejeitar a acusação nos termos do disposto na linha A do número 2 do artigo 311. Também se extingue, por maioria de razão, a medida de coação sempre que seja proferida uma sentença absolutória. Também temos a verificação desta extinção quando se verifica o trânsito em julgado de uma decisão condenatória. A partir desse momento deixamos de ter um arguido em prisão preventiva, em caso de condenação, passaremos a ter um arguido em cumprimento de prisão efetiva, ou seja, deixamos de ter um arguido a aguardar decisão do tribunal, passamos a ter um condenado. E aí deixamos de ter também a medida de coação que lhe foi aplicada. Obviamente, e como já decorre da Constituição e desta limitação às medidas de coação por serem restritivas da liberdade das pessoas, existem prazos máximos para a manutenção das medidas de coação. Esses prazos estão identificados no artigo 215 e variam muito da fase do processo ou do tipo de processo que tenhamos em mão. Podemos falar aqui de tempos que vão dos 4 meses até outros prazos muito mais alargados, que são os previstos no número 2 e também
nos números subsequentes, caso se trate de um processo de especial complexidade, por exemplo. Estes prazos de duração máximo da prisão preventiva determinam a imediata libertação do arguido, sem necessidade de que seja apresentado qualquer requerimento. O juiz sabe quando é que o prazo termina. Aliás, nos processos temos nota do início e do fim da obrigação de permanência da habitação ou da prisão preventiva, e o juiz vai-se regulando por esses prazos. Esses prazos vão sendo alterados conforme estamos na fase de inquérito, na fase de instrução, na fase de julgamento ou na fase de recurso, variando o tempo e os prazos conforme a fase processual em que estamos. Obviamente, o arguido deve imediatamente ser posto em liberdade assim que a medida se extinguir, a menos que seja imposta essa medida por outro processo que esteja a correr. A duração das restantes medidas de coação, aquelas a que fizemos a referência, previstas no 198 e no 199, extinguem-se quando, desde o seu início, tiverem decorrido os prazos referidos no número 1 do artigo 215, elevados ao seu dobro. Portanto, temos aqui a indicação dos tempos a que pode ser um indivíduo sujeito a uma medida de coação. Obviamente, como em quase todos os despachos, retirando os despachos de mero expediente, esta é a imposição de uma qualquer medida de coação poderá ser objeto de recurso. Esse recurso é um dos modos de impugnação previstos no capítulo 4º do Código de Processo Penal. Estamos a falar do recurso, o artigo 219. Sempre que haja uma decisão que aplique, substitua, mantenha as medidas de coação previstas neste título, ou seja, as medidas a que fizemos a referência, cabe recurso que o arguido pode interpor no prazo de 30 dias, e a interposição é para o Tribunal da Relação da área onde o crime foi cometido. Há um crime que é cometido em Portimão, o Tribunal competente para a avaliação do despacho de aplicação de uma medida de coação é o Tribunal da Relação de Évora, e por aí em diante, por todo o país, é exatamente igual. Obviamente que este recurso deve conter, como todos os outros, as motivações e as conclusões, e a partir daí definimos o caminho da defesa do arguido, pelo menos no que diz respeito ao entendimento que será diferente, havendo inconformidade relativamente aos princípios gerais e relativamente aos requisitos próprios da aplicação das medidas de coação. Esta é uma forma de impugnação. Temos ainda a possibilidade de nos socorrermos do habeas corpus, sempre que se verifique uma prisão ilegal. Isto é o que resulta do disposto no artigo 222. Neste artigo percebemos que nem sequer há necessidade da intervenção de advogado. Diz o número 1, a qualquer pessoa que se encontrar ilegalmente presa, o Supremo Tribunal de Justiça concede sob petição a providência de habeas corpus. A petição é formulada pelo preso ou por qualquer pessoa no gozo dos seus direitos políticos. É dirigida ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e apresentada à autoridade à ordem da qual aquele se mantenha preso, e deve fundar-se em ilegalidade da prisão proveniente ter sido efetuada ou ordenada por entidade incompetente
Imaginemos que a prisão é ordenada por um magistrado do Ministério Público, obviamente que havia imediatamente aqui no artigo 222, ser motivada por facto pelo qual a lei não permite. Imaginem que se aplica a medida de coação de prisão preventiva a um conjunto de factos que não preenchem nenhum tipo legal. Estaríamos aqui também perante uma situação de habeas corpus, e manter-se para além dos prazos fixados na lei por decisão judicial. Obviamente, se descurarmos os prazos que eu acabei de referir, quer para uma medida, quer para outra, ou seja, quer para aquilo que se encontra referido no artigo 18, quer para aquilo que se encontra referido no artigo 215, ultrapassados que sejam estes prazos, poderá dar-se entrada então de um requerimento de uma petição de habeas corpus. Esta petição dará, em caso de aceitação, origem à libertação do arguido. Esta libertação acaba por determinar na esfera jurídica do arguido um direito, que é o direito a ser indemnizado pela privação da liberdade ilegal ou injustificada. É isso que refere o artigo 225 do Código de Processo Penal. Quem tiver sofrido esta privação de liberdade ou através da prisão preventiva ou através da obrigação de permanência na habitação, pode requerer ao Tribunal indemnização por danos sofridos quando se identificada uma das situações das alíneas A a C do artigo 225. Falamos aqui eventualmente de um erro grosseiro, que é aquilo que normalmente dá origem a este pedido de indemnização e ao deferimento desta quantia peticionada. Temos exemplos na nossa vida. Quem anda nos tribunais sabe que efetivamente já houve indemnizações relativamente à violação dos requisitos gerais e à violação dos princípios base de aplicação das medidas de coação, que deram origem a esta obrigação de permanência na habitação ou prisão preventiva. Este direito é um direito que tem que ser exercido no prazo de 1 ano, a contar do momento em que o arguido é libertado ou foi definitivamente decidido o processo penal respectivo. Não são tantas as situações desta natureza, uma vez que aquilo que é exigível é um erro grosseiro, e o erro grosseiro é de prova difícil ou prova muito complicada, e nós estamos habituados a magistrados com muita atenção nos processos e, portanto, para que se verifique um erro grosseiro é necessário que efetivamente haja uma falha de análise muito grande, diria eu, uma distração quase anormal, e, portanto, poucas são as situações de indemnização nestes termos. Basicamente, e em síntese, é este o conjunto de elementos que devem assolar-nos quando analisamos as medidas de coação. Não esquecer também o artigo 28 da Constituição da República Portuguesa, que faz referência à prisão preventiva e às formas desta. Uma nota muito pessoal para o facto de eu entender que a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação são aplicadas no nosso país de forma excessiva, são aplicadas no nosso país de forma muito para além daquilo que o Código prevê. Nós temos os estabelecimentos prisionais cheios de presos preventivos, e depois percebemos muitas vezes em fase de julgamento
que essas prisões deviam ter sido evitadas, ou que essa obrigação de permanência na habitação podia muito bem ter sido evitada, porque o conjunto de factos reunidos não são bastante para determinar essa privação da liberdade. E essa privação da liberdade tem o ónus de fazer com que um determinado indivíduo carregue em si uma relação com a sociedade que é difícil, e nós sabemos também que os estabelecimentos prisionais não estão estruturados de forma a socializar ou ressocializar o indivíduo, são mais aquilo que se chama de escolas de crime, ou seja, locais onde vamos aprendendo técnicas novas para melhorar a prática dos crimes que eventualmente se entenda praticar posteriormente. Este é um entendimento muito pessoal, obviamente, que eu deixo aqui transmitido. Entendo que haja da parte da sociedade às vezes um sentimento de que há necessidade de prender. Aliás, nós conseguimos ver ou sentir essa necessidade quando abrimos muitas vezes os telejornais, e quando ouvimos que alguém alegadamente praticou um determinado ilícito criminal, e quase os jornalistas já sabem que a medida de coação a aplicar será a medida do 202, o que é de estranhar, porque a aplicação dessa medida é sempre uma aplicação que tem que ser absolutamente ponderada, é limitadora, é restritiva por demais das liberdades das pessoas, e, portanto, é estranho que sejam muitas vezes os órgãos de comunicação social a transmitir-nos aquilo que posteriormente o juiz de instrução criminal acaba por decidir. Não sei se há algum esclarecimento, alguma questão que me queiram colocar. Doutor Lobato, passo-lhe a palavra. Doutora, muito obrigado pela sua pericial participação. A senhora soube explanar de maneira insofismável acerca das medidas de coação, as suas peculiaridades e, sobretudo, os seus aspectos gerais, que são muito importantes para a nossa compreensão e aplicação prática. A aproveitar o ensejo do seu comentário acerca das decretações desnecessárias da prisão preventiva em nosso país, infelizmente, os princípios da proporcionalidade e, sobretudo, o princípio da presunção de inocência são flagrantemente desacatados todos os dias. Isto porque, no momento da aplicação da prisão preventiva, os seus pressupostos eles não são ponderados. O arguido, ele, em função dos supostos indícios que contém naquela fase preliminar do processo, ele já é visto como algoz, ele já é visto como alguém que não tem o direito de se inserir e de desfrutar do seu direito à liberdade. E é por isso que, infelizmente, temos os nossos presídios lotados. Agora, é claro, eu gostaria de também acrescentar que, infelizmente, ao meu ver, obviamente, e salvo uma melhor opinião, o nosso Código de Processo Penal, ele não acompanha a nossa Constituição a nível de garantias fundamentais. Digo isto porque, na prática, quando há uma detenção em flagrante e o arguido ele é subalternado ao primeiro interrogatório de arguido detido, além de nós não termos o tempo suficiente para analisar o processo e realizar uma defesa mais eficaz, até mesmo porque ele deve ser submetido ao primeiro interrogatório no prazo de 48 horas, o Ministério Público, quando ele faz a indiciação, o juiz de instrução ele fica vinculado aos indícios que o Ministério Público atribuiu, indícios esses que, por vezes, são provenientes de uma interpretação jurídica inadequada, como, por exemplo,
o arguido ele é acusado de homicídio doloso, quando, na verdade, o homicídio foi culposo. Entretanto, naquele momento processual, nós não temos a possibilidade de discutir a qualificação jurídica, mas tão somente os pressupostos ou não da medida de coação que vai ser aplicada. E, portanto, muitas das vezes, os arguidos, eles são indiciados por um crime mais grave, são presos preventivamente e, no decorrer do julgamento, se torna possível demonstrar, mediante as provas que são produzidas em julgamento, demonstrar que não foi o crime mais grave, foi o crime menos grave. Menos grave esse que a altura, se fosse ponderado, não seria decretada uma medida restritiva de liberdade. Ou seja, o arguido não é julgado, ele tem o martírio de ficar preso preventivamente, sabe-se lá, quanto tempo, e no decorrer do julgamento, ele é desclassificado e, portanto, tornou-se uma prisão preventiva manifestamente desnecessária. E é justamente por isso que nós temos que ter atenção em relação a esse aspecto. É por isso que eu sou a favor de uma mudança no Código e de que torne possível que nós possamos discutir a qualificação jurídica no decorrer da indiciação e, obviamente, no decorrer da aplicação das medidas de coação. Isto em homenagem aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e, sobretudo, presunção de inocência. Até mesmo porque, ao contrário do que pensa a opinião popular, alguém que responde um processo penal é um bandido. Ora, na verdade, as garantias fundamentais, elas existem justamente para preservar o cidadão de bem de um eventual abuso por parte do Estado. Se há presunção de inocência, ela tem que ser respeitada. A prisão preventiva, ela só pode ser decretada em casos excepcionais. Ora, como a doutora muito bem explorou acerca dos pressupostos positivados no artigo 204 do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão, esses pressupostos, como, por exemplo, o perigo de fuga, ele só pode ser justificado se houver provas contundentes de que o arguido objetivou fugir, como, por exemplo, comprou uma passagem para o estrangeiro. Na prática, muitas das vezes, não há esse perigo e os tribunais estão a justificar prisões preventivas com base nesse perigo e violam de maneira manifesta a presunção de inocência. E muitas das vezes recorremos para a relação e a relação não nos dá razão e este indivíduo fica preso preventivamente, ficando com este estigma eterno, sendo submetido a esta infâmia e muitas das vezes, no final do processo, conseguimos elucidar que ele não praticou esse crime, que a prisão preventiva não era necessária, mas, infelizmente, o sistema se equivocou. E é por isso que todos os dias nós temos que lutar por um sistema processual penal garantista e tirar da nossa ótica de que alguém que responde a um processo penal é um bandido e deve ser punido e etc. É justamente esta visão que torna o nosso sistema obscuro, que torna o nosso sistema totalmente deficiente. Muito obrigado, doutora, pela oportunidade. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade que me deram e estou absolutamente disponível para o que entenderem necessário. Se alguém tiver alguma questão, se alguém quiser participar, esse é o momento e fiquem à vontade.
Há que entender aqui só uma coisa, e eu gostava de deixar esta nota final, é que há necessidade de intervenção séria do advogado. O advogado não pode manter-se calado. O advogado tem que pegar em todas as ferramentas que o legislador lhe deu e pugnar pelos direitos dos seus clientes. Um advogado calado não é um bom advogado. E, portanto, cada vez mais estudo das matérias, cada vez mais inconformação ou inconformidade relativamente àquilo que é decidido, devem ser apanágio da atitude de alguém que jurou defender as pessoas que representa. E, portanto, devemos ter em mente que o advogado deve recorrer sempre que entender que o seu posicionamento é distinto e que o seu posicionamento é o mais correto na situação em contrário. O advogado deve falar sempre que entender que estão a ser violados direitos, que estão a ser violados princípios, que estão a ser cometidos vícios processuais, sempre que se verifiquem irregularidades, nulidades, sejam elas sanáveis ou insanáveis, deve sempre estar alerta no processo e intervir de forma ativa. Um advogado calado não é um advogado. Inclusivamente, doutora, se a senhora me permitir, na verdade, havia uma questão que eu mesmo gostaria de explanar acerca do habeas corpus. O habeas corpus, ele, como se trata de um remédio constitucional de caráter extraordinário, ele só pode ser, obviamente, apresentado perante o STJ e dentro daquelas 3 condições que estão taxativamente catalogadas. Contudo, e a fazer uma relação de direito comparado, eu entendo que deveria haver uma modificação na estrutura do habeas corpus, até mesmo porque, como se trata de um instrumento que objetiva proteger o maior bem jurídico que temos após a vida, que é a liberdade, eu entendo que, na verdade, todo e qualquer tribunal de qualquer instância, obviamente respeitando as respectivas fases, deveria ter a competência de apreciar um habeas corpus, e eu entendo também que as hipóteses de cabimento, de admissibilidade do habeas corpus deveriam ser ampliadas. Isto por quê? Porque muitas das vezes, por uma mera razão de formalismo processual, a liberdade dos nossos constituintes fica restrita. Ora, se temos a Constituição, que é a base do direito, e é a lei, com base na teoria de Kelsen, que é superior a todas as demais, nós devemos, obviamente, ter mecanismos jurídicos que possam acompanhar o status da Constituição. E, portanto, muitas das vezes, quando temos um tribunal da relação que nega o nosso recurso ordinário, e às vezes não há, ou supostamente não há, cabimento a um habeas corpus, a defesa fica de mãos atadas e fica a esperar aqueles 3 meses de reexame dos pressupostos da prisão preventiva para poder se fazer alguma coisa. Por isso, eu entendo que deveria haver uma modificação no habeas corpus no sentido de que todo e qualquer tribunal pudesse apreciá-lo e também que as hipóteses de admissibilidade do habeas corpus fossem mais amplas, como, por exemplo, quando um juiz de instrução ele nega um requerimento de relaxamento ou revogação de prisão preventiva, com base na interpretação dos seus pressupostos, dessa decisão de indeferimento poderia caber o habeas corpus. Porque o habeas corpus se trata de um mecanismo com o intuito de resguardar a liberdade do indivíduo. E isto deveria superar todo e qualquer formalismo processual que muitas das vezes se torna um obstáculo
para galgar a liberdade. Deixe-me dar-lhe aqui uma nota relativamente à questão das eventuais alterações. Eu não sou muito a favor de grandes alterações, porque as alterações, quando surgem, normalmente surgem em função de um caso concreto, não são estudadas e acabam por revolucionar de forma negativa aquilo que já existe. Nós podemos fazer alterações ponderadas, estudadas, e há alterações com certeza a fazer. Mas há uma coisa que do direito deve realçar-se sempre e que deve resultar todos os dias, que é aquilo que eu denomino de artigo 0. O artigo 0 relativamente a todos os códigos. E esse artigo 0 não é mais do que a sensibilidade e o bom senso. Porque se nós aplicarmos a sensibilidade e o bom senso a cada uma das situações que analisamos, por certo, a decisão será a mais correta. E, portanto, isto para lhe dizer que, independentemente das alterações que possam acontecer, irão acontecer com certeza e acontecem com bastante frequência, se tivermos em atenção que o direito é o espelho da sociedade, ou deve ser o espelho da sociedade, e que a sensibilidade e o bom senso devem nortear a vida em sociedade, responderemos quase na generalidade, ou seja, quase em 100% das situações, corresponderemos numa decisão que é uma decisão correta, que é uma decisão ponderada e que é a decisão certa, sensibilidade e bom senso. Pois, doutora, realmente a senhora tem razão nesse aspecto. Contudo, muitas das vezes, enfrentamos juízes muito arbitrários. Eu já tive oportunidades em estar em debates instrutórios, obviamente não vou falar qual tribunal e qual juiz, mas no momento da leitura da sentença da decisão de pronúncia, o juiz afirmou categoricamente, em bom tom, que o arguido seria condenado se não tomasse jeito. Portanto, eu entendo que essas modificações na estrutura processual, em homenagem ao princípio do contraditório e de todas as garantias constitucionais, se fariam necessárias justamente para combater o arbítrio desses juízes que, investidos de uma toga e um martelo, entendem ou se acham na qualidade de semideuses. E muitas das vezes, essas arbitrariedades, motivadas por razões escusas, elas refletem diretamente em nosso meio social, nomeadamente para quem responde a um processo penal. Portanto, o nosso sistema, ele, dentro da utopia, se torna perfeito, entretanto, ele acaba por ser falho na prática quando é instrumentalizado por pessoas que, infelizmente, não zelam pela axiologia da nossa Constituição. Então, é justamente por isso que eu entendo que determinadas modificações no sistema processual se fariam necessárias, como, muitas das vezes, as medidas de coação, elas são aplicadas no início do processo, no início do inquérito, com base em uma indiciação manifestamente equivocada. Entretanto, eu só posso discutir esses indícios, essa qualificação, após o oferecimento da acusação em sede de requerimento de abertura de instrução. E até lá encontra-se um inocente restrito do seu direito à liberdade. E, em decorrência disso, com traumas que o marcarão perpetuamente. E é justamente com base nessa preocupação que eu entendo que o espírito do legislador ordinário, ele deveria se modificar e estar em mais harmonia com os nossos preceitos constitucionais, como o contraditório e, sobretudo, a presunção de inocência.
Eu diria que nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Eu diria que temos bons magistrados do Ministério Público, maus magistrados do Ministério Público, bons magistrados judiciais, maus magistrados judiciais, bons advogados, maus advogados. E, portanto, nesta teia, obviamente, às vezes acontecem situações que não são as melhores, pese embora a obrigação que existe para aquele que veste uma beca, sem desprimor da obrigação que têm os advogados para com os seus constituintes. Bom, doutora, muito obrigado por aceitar esse convite. Isso, para mim, como um eterno aprendiz, é muito importante. Gostaria de fazer um comentário pessoal à sua iniciativa em fazer essas conferências, porque isso é muito importante para o nosso engrandecimento, tanto profissional quanto pessoal. São pessoas como a senhora que fazem a diferença na advocacia, que é uma profissão tão nobre, contudo tão desvalorizada, e são pessoas com a sua iniciativa que nos fazem ter mais esperança de que dias melhores virão. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu desejo que Deus lhe abençoe fortemente. Mando um abraço para minha esposa, que está nos assistindo, apesar de ela estar aqui do meu lado. E é isso, doutor. Espero que um dia, muito brevemente, nós possamos estar novamente reunidos para tratar de outro tema qualquer. E o que a senhora precisar da minha parte, seja o que for, saiba que a senhora está muito à vontade. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Manuel. Muito obrigada, doutora Ara Neri. Obrigada pela gentileza do convite e muito obrigada pelas palavras que sinto não sou merecedora, mas na mesma agradeço a sua atenção e a forma amiga como me recebeu aqui. Estou obviamente disponível sempre para os doutores. Obrigado, doutora. Fique com Deus. Obrigado pela participação de todos. Um grande abraço. Obrigada.